Em janeiro desse ano, estava subindo a Serra de Petrópolis numa tarde bem quente. O dia tinha começado normal, saí do Rio por volta das 2 da tarde, mas quando comecei a pegar as primeiras curvas da serra, comecei a sentir uma dor de cabeça terrível. Não sou de ter esse tipo de problema, então continuei dirigindo, pensando que talvez fosse só cansaço ou o calor. Mas a dor foi piorando tanto que minha visão começou a ficar embaçada. E confesso que fiquei com medo de não conseguir controlar o caminhão direito naquelas curvas todas. Foi quando vi uma casinha simples na beira da estrada, bem numa das curvas mais fechadas da serra. Tinha uma placa meio antiga na frente, escrito Dona Maria Benzedeira, com letra meio apagada. Normalmente eu não sou muito de acreditar nessas coisas, mas a dor estava tão forte que decidi parar. Estacionei o caminhão com dificuldade num espacinho que tinha na frente da casa. O lugar era bem simples mesmo, uma casa pequenininha de madeira, com algumas plantas na entrada e uma imagem de Nossa Senhora numa mesinha na varanda. Lembro que tinha um banco velho de madeira do lado da porta e algumas garrafas de água benzida em cima de uma mesinha. O silêncio ali era diferente do barulho dos carros na serra. Parecia que eu tinha entrado em outro lugar, sabe? Quando bati na porta, uma senhora de cabelos bem brancos e um xale preto apareceu. Ela tinha um jeito calmo e um olhar que parecia enxergar através da gente. Antes mesmo de eu falar qualquer coisa, ela já foi dizendo que eu não estava bem e me mandou entrar. O interior da casa era ainda mais simples que a parte de fora, com poucos móveis velhos, algumas imagens de santos e um cheiro forte de ervas. Numa mesa pequena tinham vários vidrinhos com plantas, fitas de várias cores e umas velas. Ela me fez sentar numa cadeira de madeira e começou a me examinar sem falar muito, só balançando a cabeça, como se já soubesse exatamente o que eu tinha. Dona Maria pegou umas ervas, começou a rezar baixinho e passou a mão na minha cabeça. Não conseguia entender direito o que ela falava, mas senti um arrepio forte quando ela começou a oração. Em seguida, ela preparou um chá numa caneca de ágata azul meio descascada. O chá tinha um gosto estranho, meio amargo, mas tomei tudo. Depois ela pegou uma fita vermelha, fez mais algumas orações e me levou até o caminhão. Com muito cuidado, ela mesma amarrou a fita no retrovisor do lado do motorista e me fez prometer que só tiraria quando chegasse em casa. Fiquei impressionado, porque a dor de cabeça tinha sumido completamente, como se nunca tivesse existido. Quis pagar pelo atendimento, mas Dona Maria não aceitou de jeito nenhum. Ela só me fez prometer que ia descansar mais e não ia mais dirigir tantas horas seguidas. Achei engraçado, porque eu não tinha falado nada sobre minhas horas de trabalho, mas ela parecia saber. Voltei para o caminhão, me sentindo muito melhor, e continuei a viagem. Durante todo o percurso, fiquei olhando para aquela fita vermelha, balançando no retrovisor e pensando em como tinha sido estranho aquele encontro todo. Quando cheguei em casa naquela noite, guardei a fita numa gaveta, mesmo sem entender direito por que estava fazendo isso. Na semana seguinte, fazendo o mesmo trajeto, decidi parar para agradecer Dona Maria. Tinha até comprado um pacote de café para levar de presente, já que é costume agradecer benzedeira assim. Mas quando cheguei na curva, onde tinha visto a casa, não encontrei nada além de um terreno vazio, com mato alto e uma cruz de madeira meio velha. Fiquei tão assustado que parei o caminhão no mesmo lugar da semana anterior e desci para ter certeza. Era o mesmo lugar, eu reconhecia as árvores e a vista da serra, mas a casa simplesmente não estava mais lá. Tinha certeza absoluta do ponto exato, porque era numa curva bem característica, dessas que todo caminhoneiro conhece bem. Com o coração disparado, vi um senhor que estava cuidando de um jardim numa casa um pouco mais acima na serra.
Me aproximei e perguntei sobre a benzedeira Dona Maria, que atendia ali. O senhor me olhou com uma expressão estranha e disse que conhecia bem a história dela. Segundo ele, Dona Maria foi uma benzedeira muito famosa entre os caminhoneiros nos anos 70, e aquele terreno vazio era onde ficava a casa dela. Ela ajudou muita gente na serra, principalmente motoristas que passavam mal nas curvas ou tinham problemas mecânicos. O senhor me contou que ela morreu em 1982, quando um caminhão desgovernado bateu na casa dela numa noite de chuva forte. Fiquei gelado, sem conseguir falar nada por alguns segundos. Voltei para casa naquele dia completamente perturbado e fui direto procurar a fita vermelha que tinha guardado. Ela estava lá, exatamente do jeito que deixei na gaveta. Comecei a pesquisar na internet sobre Dona Maria e encontrei vários outros relatos de caminhoneiros que passaram pela mesma experiência que eu ao longo dos anos. Alguns tinham até fotos antigas da casa e dela, e quando vi as imagens, não tive mais dúvida. Era a mesma senhora que tinha me atendido. O mais impressionante é que nas fotos ela estava exatamente igual, com o mesmo chale preto e o mesmo olhar sereno. Mostrei as fotos para minha esposa e ela ficou tão impressionada quanto eu ao ver que a senhora das fotos antigas era idêntica à que eu tinha descrito. Já se passaram alguns meses desde esse acontecimento e até hoje não consigo explicar direito o que vivi naquele dia. A fita vermelha continua guardada na minha gaveta e sempre que olho para ela, sinto um arrepio na espinha. Nunca mais tive aquelas dores de cabeça fortes e confesso que passei a respeitar mais meu tempo de descanso nas viagens. De vez em quando passo por aquele trecho da serra, diminuo a velocidade perto da curva onde ficava a casa. Alguns colegas caminhoneiros já me disseram que também foram ajudados por ela em momentos de perigo, sempre do mesmo jeito. Aparece a casa, ela atende, dá um chá, amarra uma fita vermelha e depois some. Dizem que enquanto existir a serra, Dona Maria vai continuar cuidando dos motoristas que precisam de ajuda. Não sei explicar se foi real ou não, mas uma coisa eu sei. Aquele dia mudou completamente minha forma de ver as coisas que não têm explicação. Já presenciei muita coisa estranha nessa estrada, mas nada se compara ao que aconteceu comigo em março desse ano. Era uma noite de chuva forte, daquelas que atrapalham a visão mesmo com o limpador no máximo. Eu estava dirigindo meu Mercedes 1620, concentrado na pista escorregadia, prestando atenção redobrada em cada curva. Passava das 23 quando cheguei perto de Registro, numa descida bem conhecida por todos que fazem esse trajeto. O rádio estava falhando por causa da tempestade, então eu seguia em silêncio, só ouvindo o barulho da chuva batendo forte na lataria do caminhão. Foi quando avistei uma moça na beira da estrada, com um uniforme de frentista totalmente encharcado, fazendo sinal de carona. Confesso que normalmente não paro para ninguém, ainda mais à noite, mas algo naquela cena me comoveu. Ela parecia tão desamparada ali, debaixo daquela chuva torrencial. Encostei o caminhão no acostamento e abri a porta. Ela entrou rapidamente, se apresentou como Maria e disse que trabalhava no posto Miracle, mas tinha perdido a última condução para casa. Percebi que ela tremia muito, mas imaginei que fosse pelo frio da roupa molhada. Me ofereci para ligar o aquecedor, mas ela apenas balançou a cabeça negativamente, sem tirar os olhos da estrada. O que começou a me intrigar foi o jeito dela ficar olhando fixamente para o velocímetro. Não era um olhar casual. Era como se ela estivesse esperando alguma coisa acontecer. Suas mãos apertavam o banco com tanta força que os nós dos dedos ficavam brancos. Tentei puxar conversa, perguntei em qual turno ela trabalhava, há quanto tempo estava no posto. Mas ela só respondia com palavras curtas, sem desviar a atenção da estrada. O clima dentro da cabine foi ficando cada vez mais tenso,
e comecei a sentir um frio na espinha que não tinha nada a ver com o tempo lá fora. Mesmo com os vidros fechados, senti um cheiro forte de gasolina que